Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus. Eu quero ler com vocês no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 1 em diante. Isaías capítulo 5, versículo 1, diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Pode abaixar um pouquinho meu microfone? Num outeiro fértil. E a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas amargas. Olha isso, que coisa tremenda. Verso 3: Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Podem se assentar. O tema que eu dei para esta palavra é os 7 ais de Deus. Eles estão no mesmo texto, que é uma sequência desse raciocínio de Isaías a respeito dessa vinha. Isaías foi o profeta mais metafórico do Velho Testamento. Depois dele, Jeremias. Mas Isaías foi tão metafórico que ele, inclusive, ele fazia coisas que Deus mandava que tivesse um valor metafórico, que representasse uma metáfora daquilo que Deus queria dizer para Israel. Um dia Deus mandou ele dormir em cima de um tijolo. Dormir. Outra vez Deus mandou ele andar nu. Você imagina que escândalo seria hoje um profeta andando nu pela rua, dizendo: Deus mandou eu andar nu para mostrar para vocês o estado que vocês estão. Isaías nu. 10 minutos? 1 hora? Não, 3 anos. 3 anos nu, andando pela rua, mostrando a sua intimidade e profetizando para que... Deixa eu colocar dessa forma. Deus tem tanta vontade de nos poupar de certas coisas, que às vezes Ele vai ao extremo conosco. Às vezes Ele age de forma extrema para chamar a nossa atenção, porque nós somos... É tão fácil nós nos envolvermos no nosso dia a dia, nas nossas coisas. É tão fácil nós nos distrairmos com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. É tão fácil nós nos prendermos às nossas necessidades. Nós temos que lutar todo dia, temos que trabalhar todo dia, temos contas para pagar, e desafios vêm, desafios vão. Somos tentados todos os dias, somos provados todas as manhãs. Então é muito fácil nós nos envolvermos de tal forma com o que Jesus chamou de solicitude da vida. Solicitude da vida são essas pressões da vida, essas coisas do dia a dia que demandam tanto da gente, exigem tanto da gente. Quando você chegar em casa no final do dia de trabalho, que você estiver esgotado, que a única coisa que você quer fazer é tomar um banho e dormir, às vezes nem banho você quer tomar, de tão ruim que você está, você lembre-se que você está sendo engalfinhado, você está sendo engolido pelas solicitudes da vida. As necessidades da vida demandando de você, extraindo a sua energia, exigindo o melhor que você tem. E essas coisas tendem a
influenciar a nossa sensibilidade espiritual. Porque a nossa sensibilidade espiritual, que é o que nos permite, é o método pelo qual nós nos relacionamos com Deus. Sensibilidade. É mais ou menos o seguinte, não adianta eu colocar um rádio aqui, ligar ele na energia, se o botão da sensibilidade dele, o botão da sintonia dele estiver com problema. O rádio está bom, ele acende as luzes, o alto-falante está perfeito, mas ele tem um problema na sensibilidade. Então ele não consegue captar muito bem aquela rádio que você está querendo, aquela rádio exata que você está querendo. Então você mexe no dial dele, ele pega um pedacinho de uma rádio aqui, um pedacinho ali, sabe aquele rádio, aquela situação que você tenta ligar o rádio e ele pega um pedacinho aqui, um pedacinho, uma musiquinha no fundo, aí tem um cara falando do lado de lá, a coisa não sintoniza direito. Essa sintonia em nós chama-se sensibilidade espiritual. E não é possível nós desenvolvermos uma sensibilidade espiritual se nós não tivermos um tempo de relacionamento com Deus. É por isso que a solicitude da vida, ela rouba a nossa energia. E uma das coisas que Jesus disse, enquanto andava aqui na terra, ele chegou para as pessoas e disse: "Ei, por que vocês estão ansiosos pelo que é a vez de comer ou a vez de beber? Por que vocês estão ansiosos pelo dia de amanhã?" Ele disse: "Dá uma olhadinha nos lírios do campo, olha como que eles se vestem. Nem Salomão, com todo o seu dinheiro, toda a sua fama, nunca se vestiu como um deles. Por que vocês estão preocupados com a despesa? O que vocês vão comer amanhã? Olha os pardais. Todos eles se alimentam, todos comem, nenhum morre de fome, e nenhum deles planta nem colhe, mas o Pai Celestial cuida de cada um deles." O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte: cuidado, que as solicitudes da vida vão roubar de você a sua sensibilidade espiritual, que é o caminho, o mecanismo através do qual você se relaciona com Deus, você ouve a voz de Deus, você sente saudade de Deus, você tem vontade de buscar a Deus, você tem fome pela palavra de Deus, você tem vontade de orar, por causa da sensibilidade espiritual. E aí Deus pega Isaías e fala: "Isaías, eu tenho uma mensagem aqui metafórica de novo, vem cá." E aí Deus começa a falar: "Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha." E aí ele vai andando em direção a esses 7 reais que eu quero falar hoje. Então a primeira coisa que eu quero mostrar é que o texto nos mostra que Deus tem uma vinha. Diga comigo: Deus tem uma vinha. Olha que coisa tremenda, Deus tem uma vinha. Isso é maravilhoso. Para quem não sabe, vinha é uma plantação de uvas, né? Que naquela época era muito valiosa. Uma plantação de uvas naquela época era muito, muito valiosa. Tinha um valor extraordinário. E a plantação de uva, ela exigia cuidados específicos que as demais lavouras não pediam. Uma lavoura de cevada, de trigo, uma lavoura de azeitona, eram lavouras diferentes. A razão do porquê o texto usa a vinha, a plantação de uvas, é porque a plantação de uva tem uma delicadeza nela. Ela é altamente valiosa, mas ela tem uma delicadeza, existe uma sensibilidade, existe um processo muito cuidadoso, pelo qual o dono da vinha precisa cuidar daquela vinha. Muito fácil contaminar uvas. Se deixar determinadas pragas entrar na plantação, acabou aquela uva, ela já não vai dar mais o tipo de suco ou o tipo de vinho que aquela uva pode dar. Então, de repente, o valor daquela vinha está perdido, se ela não for tratada da forma correta, se as pestes não forem combatidas, para que ela vá até o final e dê o seu máximo. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que Deus tem uma vinha. Olha bem, Isaías, no mesmo texto que nós lemos: "O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil." E nós vamos ver daqui a pouco um outro texto
de João 15:1, Jesus dizendo em João capítulo 15, versículo 1, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Do que Jesus está falando? Jesus está falando da vinha do pai. Ele está dizendo: olha, eu vim como homem, e ao vir como homem, eu passei a integrar essa vinha. Eu sou parte dessa vinha, e nessa vinha eu sou a videira verdadeira. E vocês são varas plugadas em mim. No capítulo seguinte, esse é o capítulo 5, no capítulo 6, uma das coisas que Deus reclama a respeito do seu povo é o fato do povo não produzir nada. Tudo bem que ele começa já o raciocínio aí, que o raciocínio todo começa com essa ideia. Poxa, eu tenho uma vinha, eu plantei uma vinha, eu fiz tudo certinho, quando eu vou colher as uvas, achando que vai ser um show, que eu vou fazer o melhor vinho, as uvas são amargas. Uvas amargas. Então, quando Jesus entra com esta parábola, por isso que os judeus entendiam Jesus diferente, por isso que eles mataram Jesus. A gente se pergunta hoje: poxa, por que esse povo matou Jesus? Ora, eles mataram Jesus porque eles entendiam Jesus de uma forma diferente do que nós entendemos. Quando Jesus falava essas coisas, eles imediatamente conectavam essas coisas ao Velho Testamento. Quando Jesus dizia essas coisas, ele falava: mas pera, por que esse cara está dizendo? Ele está dizendo então que ele é a videira da vinha de Deus. Porque eles lembravam logo do que o profeta tinha dito no Velho Testamento. O meu Deus tem uma vinha, e essa vinha tem uma série de ramos, e guess what? Esses ramos somos nós. Você pode levantar sua mão e falar: eu sou um ramo na vinha de Deus. Portanto, é meu dever produzir uvas. É de mim que Deus vai colher essas uvas. E Jesus está dizendo: ei, eu sou a videira verdadeira. O Pai me mandou aqui, me plantou na sua vinha, porque eu sou a videira verdadeira. E ele traz essa palavra aí para dizer o seguinte: você não é um pé de uva independente. Você não é um pezinho de uva independente na vinha de Deus. Não, a vinha de Deus tem uma videira só, sou eu. Eu sou esta videira verdadeira. E vocês são ramos dessa videira. Vocês estão plugados em mim, ou vocês têm que estar plugados em mim, enxertados em mim. Porque se você não estiver enxertado em mim, você não vai dar fruto. Aí ele diz: porque sem mim, verso 5, nada podeis fazer. Portanto, se eu quiser produzir algum tipo de fruto, eu preciso estar plugado na minha videira. Agora, por que Isaías era extraordinário? Isaías era extraordinário por muitas razões. Eu poderia listar aqui pelo menos umas 5 razões do porquê Isaías foi um profeta extraordinário do Velho Testamento. Mas talvez a característica mais fantástica de Isaías era que quando Deus lhe dava uma palavra profética metafórica, ele não questionava a Deus. Ele não buscava nem entender aquilo, porque um profeta daquela época, 700 anos antes de Cristo, ele não tinha como entender tudo. Então Deus dava para ele uma mensagem, ele concebia, ele via que era de Deus, ele entregava aquela mensagem. E o que Deus estava falando ali 700 anos antes? Deus estava falando exatamente da vinda do Messias. Ou seja, eu tenho uma vinha, eu plantei uma vinha, eu vou colocar uma videira verdadeira lá dentro, mas na hora que eu for colher os frutos, na hora que eu for colher as uvas, ele fala sobre a qualidade dessas uvas. Então ele tem uma vinha e nós fazemos parte dessa vinha. Número 2, Deus cuida da sua vinha. Deus cuida da sua vinha. Eu lembro quando eu pastoreava em Colatina, uma região rural, tinha irmãos lá que mexiam com fazenda, essas coisas, e tinha um irmão que plantava café. E uma vez eu fui na sua fazenda e ele me mostrou os pés de café antigos, pés de café de 10, 15 anos, cortados assim no toco, uma altura assim da terra, cortado assim, vieram com a motosserra e cortaram tudo. E aí a gente olhava de longe assim, parecia que estava destruir a plantação de café. Eu falei: não,
pastor, tem que fazer isso aí, sabe por quê? Porque se não fizer essa poda, o café novo não nasce. Quando você poda o pé, vem o café novo, vem os ramos novos. Então ele falou, na verdade, eu estou cuidando da minha plantação, estou preparando a minha colheita daqui a 1, 2, 3, 5, 10 anos. E Deus, não existe ninguém mais responsável do que Deus. Se Deus plantar uma vinha, Ele vai cuidar dessa vinha, amém ou não? Amém ou não, irmãos? Se Deus plantar uma vinha, Ele vai cuidar dessa vinha. E nós fazemos parte, essa vinha somos nós. Aí olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Diz, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. Ou seja, você não é um rameco, um raminho qualquer, excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Você tem noção, olhem aqui para mim, você tem noção do quanto Deus tem investido na sua vida? Você tem noção? Não, você não tem noção, nem eu tenho. Nós não temos noção do quanto Deus investiu em nós já. O quanto Deus tem colocado em nós, planejando uma colheita para amanhã. Coisas que Deus tem feito em nós e através de nós, porque quando Ele faz algo em nós, imediatamente Ele passa a fazer algo através de nós. Então Deus plantou você, você não está largado às traças, abandonado, você não é um João Ninguém, você não está aí perdido, dando tiro para... Não, Deus cuida de você. Lembra do hino? Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, porque Deus cuida de mim. Então olha o que ele está dizendo. Ele a cercou, ou seja, você está protegido. Quando os lobos vêm, quando o inimigo vem, quando o predador vem, você não está exposto, não. Deus colocou uma cerca, um muro de fogo à sua volta. Sua casa está guardada, você está guardado, porque Deus cercou a sua vinha. Ele a cercou, a limpou das pedras. Alguém aqui ou só eu, ao longo da vida, tomou pedrada de todo jeito, de todo tipo? Pessoas que vêm, pessoas que querem te atingir, pessoas que te traem, pessoas isso, pessoas aquilo, que te jogam pedras de todos os tipos, de todos os lados. Alguém aqui mais já passou por isso, além de mim? Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, Ele a limpou das pedras. Camarada vem, te atinge, te persegue, tenta te destruir, te calunia, fala de você, e mesmo que você tenha errado, que nós erramos mesmo, às vezes somos apedrejados por erros cometidos, é verdade, mas o que o texto está dizendo é que o nosso Deus cuida tão bem de nós, que Ele limpa essas pedras, lança elas fora, para que elas não te destruam. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. Coloca a mão no seu coração aqui, diga comigo assim, eu sou excelente para Deus. Diga, esse é o meu valor. Eu preciso que você fale com vontade, que isso vai curar o seu coração. Diga, esse é o meu valor. Diga, eu sou uma vide excelente. Eu não sou o que o diabo diz. Não sou o que o mundo diz. Eu sou o que o Senhor diz. Ou seja, o seu valor, oh meu querido, o seu valor é extraordinário. O seu valor é tão grande, tão grande, tão grande, que o mundo espiritual está lutando por você. O mundo espiritual está lutando por você. Eu estava lendo esses dias uma lei que vai passar no Congresso americano, regulamentando determinadas coisas dos gigantes da tecnologia, Google, Facebook, esses gigantes da tecnologia. Porque o que acontece é que chegou um ponto em que o usuário das redes sociais passaram a ser o produto.
Uma pessoa hoje é tão valiosa, ela é tão valiosa, que quando ela se cadastra numa rede social, aquilo é vendido no mercado. Suas informações, onde você vive, quantos anos você tem, o que você gosta, que tipo de roupa, toda vez que você clica no computador para olhar uma roupa. Esses dias eu estava procurando uma guilhotina de cortar papel. Eu fui lá no computador, guilhotina para cortar papel. Fui lá, olhei os preços, algumas coisas e tal, planejando para poder comprar. Olhei umas e outras, terminei, fechei o computador e fui fazer outra coisa, saí para fazer alguma coisa. Fui na rua, fiz uma coisa ou outra, então, quando eu voltei para casa, eu fui abrir meu computador de novo, cliquei no meu Facebook, no da igreja, para dar uma olhadinha. Quando eu abro lá, tem uma guilhotina lá na frente do meu computador. Uma guilhotina de papel, no meu Facebook. Promoção, guilhotina de papel, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Clique aqui. Eu olhei e falei, gente, que coincidência. Eu pensando, que coincidência, eu estava procurando guilhotina para comprar papel hoje. Que coisa, que coincidência, eu pensando comigo. Eu ainda sou meio bobinho com essas coisas. Aí, cliquei lá, olhei e tal, falei, bonita guilhotina, desliguei. Passa um tempo, eu abro de novo o meu Instagram. Quando eu abro o meu Instagram, tem lá uma guilhotina. Falei, pera um pouquinho, tá demais para ser coincidência esse negócio. Coincidência demais esse negócio. Aí eu fui ler a respeito, e aí eu descobri que, na verdade, toda vez que você clica para qualquer coisa no seu computador, aqueles cliques caem numa central, que cai em algum lugar, e aquilo tem uma série de algoritmos, de códigos, que faz uma leitura das suas preferências. O que você está procurando? Estou procurando um vestido preto. Quando você abre o telefone e o computador, tem lá promoções de vestido preto. Alguém já passou por isso que eu estou falando aqui? Aí o que acontece? O Congresso americano falou, nós precisamos botar um basta nisso. Escute bem o que eu estou falando, gente. Você pode olhar para você e falar, eu sou ninguém, eu sou um Zé Ninguém, quem sou eu? Mas coloca lá o seu nome, o seu social, o CPF na rede social, cadastra-se lá. Eles pegam aquilo e vendem para outros. Está aqui, fulano de tal, aqui, da Luciana, gosta de vestido preto de bolinha. Ela clicou para ver o preço do vestido preto de bolinha. E eles vendem aquilo para um monte de lojas. E aí começa a mandar, chega no e-mail, promoção, vestido preto de bolinha, não sei o quê. Como que eles sabem? É porque você é um produto tão valioso que tem gente fazendo fortunas em cima de você, em cima do seu nome. Você não se dá o valor devido, mas aí fora você vale peso de ouro. Você está me entendendo, meu irmão? Porque olha o que Deus fez com a sua vinha. Ele plantou a vinha e não largou ela de mão, não. Ele plantou, ele cuidou, cerca a minha vinha, tira as pedras, bota vides excelentes nela. E quer saber, eu vou botar uma torre também no meio dela. O que é torre? Torre é honra. Torre é vigilância, honra, exaltação. Bota uma torre na minha vinha. E construa nela um lagar. O lagar, escute isso. O Espírito Santo falou no meu coração de forma tão agradável hoje à tarde. O lagar é o lugar onde a vinha se torna produto consumível. O lagar é o lugar onde a uva passa por uma macega. O lagar é o lugar onde a uva é triturada, amassada. Se a uva pudesse falar, que a Raquel que mexe com vinho, se a uva pudesse falar, escuta, você quer dar uma passadinha ali no lagar, que nós vamos passar um compressor em cima de você. Se a uva pudesse falar, ela diria o quê? Não, pelo amor de Deus, me deixa bonitinha, lisinha, do jeito que eu estou. Mas, em compensação, ela não teria 1/5 do valor que tem quando ela é amassada. Vai ali comprar um cacho de uva, 5 cachos de uva. Você vai pagar o quê? Talvez $20. Agora vai comprar uma garrafa de um vinho bem feito, envelhecido, um vinho caro. Vai comprar. Esses dias aconteceu uma coisa aí que não sei quem viu. Um pessoal foi almoçar num restaurante francês, comer no restaurante francês,
acho que em Nova York, e quando chegaram lá pediram um vinho, deram lá o nome do vinho que eu não lembro agora. O garçom descuidado foi lá, pegou um vinho com um nome muito parecido. O problema é que o vinho que eles pediram custava $150 a garrafa, e o vinho que ele trouxe custava 12 mil a garrafa. Depois procura aí no Google que vocês vão ver a história. Conclusão, a mesa, o pessoal da mesa tomou um vinho de 11 mil e poucos dólares, pelo preço de 100, 150, porque no final eles pagaram o que pediram, o erro foi da casa. Quantos cachos de uva precisa para encher uma garrafinha desse tamanho, Raquel? Quantos cachos de uva precisa para encher uma garrafinha desse tamanho? Como que uma garrafa pode valer 12 mil dólares? E não é o vinho mais caro. Não é. Quantos cachinhos de uva, Wallace, precisa para encher uma garrafinha desse tamanho? Um cacho que você vai ali e compra por $5. Por que que vira 12 mil? Porque foi tirado o melhor. Passou pela tribulação, resistiu, venceu e deu o seu melhor. E o que Deus está dizendo com esse texto, Ele está dizendo o seguinte: eu estou fazendo um lagar, você vai sofrer um pouco, vai ter umas macegas, é verdade. As tribulações virão, tem hora que você vai chorar, tem hora que você vai gemer, tem hora que você vai dizer: Senhor, por favor, chega. Dá uma pausa, Deus. E Ele vai dizer: não posso dar essa pausa, porque eu preciso extrair de você o seu valor maior. O que Deus está extraindo de você e de mim, quando encher uma garrafa, vai valer fortunas. É uma experiência que não é aprendida em escola, não é a experiência dos livros, é a experiência de passar, é a experiência do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum. Por quê? Porque eu sou o Superman, porque eu tenho a couraça do Homem de Ferro. Não, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então eu sei, o vale da sombra da morte existe, o lagar existe. Mas quando eu chegar do lado de lá, quando eu acabar de escorrer na minha tribulação, o meu valor terá suplantado tremendamente o valor anterior, porque Deus sabe como extrair de mim e de você o nosso melhor. Tem alguém aqui nesta noite? Jesus. Então diz que Ele cercou, limpou das pedras, plantou com vides excelentes, edificou nela uma torre. Deus tem honra para você. Você pode mais uma vez colocar a mão no seu coração e dizer: Deus está preparando um tempo de honra para a minha vida, para a minha casa. Vai chegar. Mas aí o que acontece? Ponto 3. Outra coisa que eu vejo no texto é a preocupação de Deus com a sua vinha. Ele tem uma vinha, número 1. Número 2, Ele cuida da vinha. E número 3, Ele tem uma preocupação com a sua vinha. Por que Ele está preocupado com a sua vinha? Porque o texto diz no verso 2: e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Oh, meu Deus. Sabe o que é? Aqui, quem são pais e mães, quando você tem uma expectativa com seu filho, sua filha, você planeja: não, nasceu, aí nasce aquela criancinha bonitinha, aquele rostinho maravilhoso, fica aquela coisa, parece com a mãe, no começo parece com o joelho, né? Toda criança tem cara de joelho, é ou não é? Mas aí fica na coisa, é a cara da mãe, é a cara do pai, até realmente ganhar uma formazinha.
aquele amor, aquele cuidado. Compra o melhor leite, qual é a melhor fralda? É essa. Quais são os melhores wipes? Esse aqui, o lencinho molhado, esse. E o melhor isso, o melhor aquilo, aquele. É uma vinha, plantei a minha vinha. A minha vinha brotou e agora eu vou cuidar dessa vinha com tudo que eu posso. Proteção contra as pedradas. Acontece um negócio na escola, é ou não é? Você vai lá igual uma onça, é ou não? O dia que eu e a Zanda fomos na escola, né, parecendo dois leopardos bravos, que tinha uma professora lá que gritava com os alunos, e a minha filha gravou. Ela chegava todo dia em casa e falava: pai, lá a escola não está boa, a professora lá ela é muito ignorante, pai. E a gente já achava que era exagero dela. Até o dia que descobrimos que era verdade. A mulher gritava na sala, esbraguejava e tal, aquela coisa. E ela levou as coleguinhas lá em casa, todo mundo confirmou, é verdade. Fui eu e a Zandra na escola, parecendo duas onças. Pedimos reunião com o principal da escola, com a professora, tinha até a segurança lá, tinha dois gorilas de segurança lá. Acho que eles acharam, eu estava tão bravo ao telefone que eles acharam que eu ia agredi-los, né? Não, foi tudo numa boa. Falei: olha, eu vim aqui porque eu quero dizer para vocês o seguinte: ou vocês trocam a minha filha de classe, ou vocês trocam essa professora de classe, porque com ela minha filha não estuda mais. Ela grita com os alunos, ela isso, ela... Não, é verdade, eu falei com o aluno fulano, ciclano, tararara, porque eu estou protegendo a minha vinha. Não vem apedrejar a minha vinha, não. O que acontece, nós pais principalmente, quando você faz tudo isso, de repente, as crianças começam a se comportar de uma forma diferente. Começa a dar cabeçada, desobedecer. E você começa a falar: mas meu Deus, eu plantei essa vinha, eu cuidei tão bem dela. E eu queria colher uvas boas e está dando uvas amargas. Eu quero que você veja agora a coisa pelo ângulo de Deus. De Deus. Escutem aqui. Deus tem expectativas conosco. Deus investiu muito em nós. E Ele tem expectativas conosco. Ele quer saber qual é o fruto que eu vou dar, qual é o fruto que você vai dar. Pastor, o senhor não está sabendo de nada, a minha vida, pastor, é tão complicada, minha vida é tão atribulada. Pastor, as solicitudes da vida me engoliram. Tudo bem, mas isso vai nos levar aonde? Isso vai te levar aonde? Onde que você vai parar se você for engolido pelas solicitudes da vida? Pelas dificuldades da vida? Deus é o dono da vinha, Ele quer fruto. Sabe o que Jesus disse no dia da última ceia? Quando Ele estava celebrando a última ceia com os seus discípulos, Ele com um copo de vinho na mão, tomou do vinho e disse assim: nunca mais eu tomarei do fruto desta vide, escute, vírgula, até o dia em que eu o beber no reino do meu Pai. Ou seja, lá no céu, vai chegar o momento em que Jesus vai tomar do suco, do fruto da vide. Mas como assim? Será que tem um pé de uva mesmo? Um pezinho de uva lá com os cachinhos de uva? Não, o que ele está falando é o seguinte: nós somos as uvas. Nós somos. Ele está dizendo o seguinte: ei, estou tomando aqui, vou morrer, vou ressuscitar, vou para o céu, mas estou esperando você lá, eu quero colher o teu fruto. Eu não tomarei mais do fruto desta vide até o dia em que eu beber no reino do meu Pai. Ou seja, o vinho de Jesus no reino do Pai vai ser a minha vida e a sua vida que nós traremos diante dos pés dEle. E diz João no Apocalipse que nós vamos receber coroas, mas a honra é tão grande de ser honrado por Ele, que nós vamos tirar as nossas coroas, a coroa colocada na cabeça. Ele nos deu a honra, mas a honra dEle é tão maior, que nós vamos lançar essas coroas aos pés dEle. Ele é tão digno, que nós não vamos ter coragem de ficar com coroas na cabeça, porque Ele é tão digno que a coroa fica mais bonita aos pés dEle do que na minha cabeça. A preocupação dEle é a seguinte: que tipo de uva nós estamos dando? Cada um responda para si mesmo:
Que tipo de uva nós estamos dando? Uvas boas ou amargas? Como assim, pastor? As uvas boas é quando você começa a produzir fruto segundo o que a palavra de Deus diz. Você está envolvido com o Senhor? Você gasta tempo com Deus? Você busca Deus? Você tem compromisso com a casa de Deus? Você tem? Você eu sei que tem, porque você está aqui. Um verãozão desse, não é? Um calorão desse. Tem outros que estão por aí. Ah, conhecer a cidade, não conheço a cidade e tal. As pessoas vão se embrenhando nas solicitudes da vida. Escute bem uma coisa que eu nunca esqueci, o meu pastor falava na minha adolescência. Ele dizia o seguinte: recompensas com Deus funcionam na base ele dizia, na base da credibilidade construída. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus de tal forma que você construa um crédito com Deus. Você constrói um crédito com Ele. Em termos de relacionamento. Salvação não é mérito, salvação é pela graça. Mas o relacionamento depende de você. E esse crédito você constrói no seu dia a dia. Imagina o que acontece quando você entra numa crise, entra num problema. Os seus créditos vão contar. Você está me ouvindo? Os seus créditos vão contar. Ele vai olhar e vai dizer, dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha no histórico de Jefferson aí. Não, pai, olha, ele vive assim, assado, ele ora, ele busca o Senhor, ele tem um compromisso diário. Deus vai te responder em momentos de crise, em momentos de desafio. Ele vai responder de acordo com a sua misericórdia, com o seu crédito. Aí se eu construir uma vida onde Deus está sempre em segundo plano, sempre, eu estou sempre decidindo as coisas para depois ver se cabe Deus na jogada. Aí quando chega a hora do desespero, da crise, quando chega o momento, não é que Deus não pode atender todo mundo ao mesmo tempo, Ele pode atender o mundo inteiro ao mesmo tempo, mas nós sabemos que não funciona assim. Cada pai atende o seu filho de acordo com a sua maturidade, conforme a sua idade, conforme... Se o Ramon pedir hoje um veículo de transporte para o Wallace, o máximo que ele vai ganhar é uma monareta. Daqui a 10 anos, talvez ele ganhe uma moto. Daqui a 15, ele ganha um carro. O Wallace seria maluco se ele desse um carro, uma moto hoje para o filho. Ou seja, Deus atende os seus filhos de acordo com a maturidade, o crescimento de cada um. E à medida que você vai construindo esse relacionamento, ele vai registrando, vai registrando, vai registrando. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é isso? Isso é um credit-based relationship, é um relacionamento baseado em créditos. A vereda do justo é como a luz da aurora. O sol não nasce das 6 horas da manhã, o sol está a pino lá em cima. Não, começa devagarinho, é ou não é? Aquela coisa, parece que não vai amanhecer, você já saiu de casa já, porque você tem que trabalhar não sei aonde, o farol ainda tem que estar aceso, e vai, daqui a pouco está mais claro, daqui a pouco o sol está lá em cima. Aquilo é uma conquista diária. Tem alguém me ouvindo hoje, Jesus? Então, Deus está preocupado conosco. Ele está preocupado com o que andamos fazendo com os nossos dons, com o nosso tempo. O que nós temos feito em termos de priorizar a Deus. Esse país é um país maravilhoso, não tem como negar. E ultimamente tem ficado cada vez melhor. Deus tem mudado algumas leis desse país. Talvez nem todos acompanhem, entendo também que muitos não falam a língua. Deus tem mudado algumas leis desse país. Os estados pró-aborto, as leis pró-aborto têm caído dia após dia.
Deus tem colocado na Suprema Corte Americana, através do presidente atual, homens pro-life, homens que têm temor de Deus e que creem na Bíblia. Nós já temos hoje na Suprema Corte uma maioria de direita, uma maioria conservadora. E o presidente Donald Trump está apontando agora, por esses dias, 127 novos juízes distritais. Todos eles conservadores, que creem em Deus e têm temor de Deus. Ele está desaparelhando o Estado do jeito que o Obama aparelhou. Abortistas, juízes pró-aborto, clínicas de aborto proliferaram por esta nação. Culto a Moloque. Crianças sacrificadas. E se nós tivéssemos hoje um presidente de esquerda no poder, estava para passar uma lei que o presidente atual barrou. Escute isto que eu vou dizer para vocês. Tinha uma lei que estava para passar nesta nação, de que eles poderiam matar a criança após nascida. Nasceu, não quero, ou tem um defeito, ou é isso, aborta. Injeção letal. Essa lei estava para passar. Aí às vezes a gente não entende, como diz 2 Crônicas 7, Deus diz, olha, se os céus ficarem de bronze, se vocês orarem e não acontecer nada, se a chuva não vier, Deus disse, e o povo que se chama pelo meu nome, clamar, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, o que Deus está dizendo é o seguinte, eu plantei uma vinha, essa vinha é minha, eu não vou dar a ninguém, Satanás não vai ter a minha vinha. Deus tem um plano com você, Deus tem um plano com você. Você. Não importa como você nasceu, eu sou fruto de um estupro, eu nasci de 6 meses, a minha mãe disse que não me queria, não interessa. Eu sou fruto de um relacionamento ilícito. A minha mãe, que hoje está no Senhor, morreu uma mulher crente, fiel a Deus demais, mas houve um período da sua vida que ela descuidou, ela era amante do homem que se tornou meu pai. Eu sou filho de uma relação ilícita. Agora eu vou ficar trancado no banheiro público chorando? Não, eu sei do meu valor. Eu sou uma vinha excelente de Deus. E Ele tem planos na minha vida. Ele tem planos na sua vida. Você não existe por acaso. Todo aquele que não tem plano de Deus na sua vida já partiu, já está no céu, já está com o Senhor, ou no inferno. Mas todos os que estão vivos aqui no planeta Terra, há um plano de Deus para a sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer amém, Jesus? Domingo que vem eu vou entrar nos 7 A's. Qual é o mecanismo de Deus para que você não produza uvas amargas? Eu vou falar isso sábado, domingo que vem. Qual é o método, o que Deus quer? Ou quais são as alertas de Deus para que você produza uvas boas e não uvas amargas? Quem quer saber? Domingo que vem, nós vamos falar sobre os 7 A's de Deus. Os 7 A's de Deus. Lá no Apocalipse, no livro da grande tribulação, que é o Apocalipse, capítulo 8, versículo 13, aparecem os ais de Deus, os ais que representam o momento de mais sofrimento na terra. A Bíblia chama de os ais de Deus, estão ligados aos 7 trovões, eles aparecem em grupos de 3, mas ao que tudo indica são 7 ais, porque eles estão ligados aos 7 trovões.
os ais de Deus. E nós vamos falar sobre esses ais de Deus na semana, no domingo que vem. Todos eles, olha lá, o primeiro, o ai dos gananciosos. Deixa eu virar para cá que está mais prático. Primeiro. Segundo, ai dos profanos. Terceiro, ai dos que não diferenciam pecado de retidão. Quarto, ai dos que misturam luz com trevas. Quarto, ai dos arrogantes. Não, aquele era o quinto. Sexto, ai dos libertinos. E o sétimo, ai dos injustos. Nós vamos falar sobre eles domingo que vem, para você entender qual é o caminho de Deus, para que a vinha dele não se perca e não produza uvas amargas. Coloque-se de pé. Coloque sobre o seu coração assim. Eu sei que no fim do culto a gente já está cansado, eu também canso, mas coloque a mão no seu coração e reúna suas melhores forças agora e repita comigo, dizendo assim: Senhor, nesta noite eu reconheço que eu sou um ramo da videira verdadeira, que é Cristo. Portanto, eu faço parte da tua vinha. Eu reconheço o teu cuidado para comigo. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei do meu valor. Eu saio daqui nesta noite ciente do meu valor. E eu não vou dar o meu valor para outro. Eu não abro mão do meu valor. Eu sei que o Senhor está extraindo de mim o meu melhor. Por isso, às vezes, a luta é tão ferrenha, a batalha é tão apertada, porque o Senhor está extraindo o meu melhor. E eu quero dar a Ti o meu melhor, porque eu Te amo, meu Senhor. Guarda a minha vida, guarda a minha semana, prospera a minha casa, no nome de Jesus Cristo. E eu Te dou honras e glórias, para sempre. Amém, Senhor. Dê um aplauso a Ele nesta noite, em gratidão a Deus pela sua bondade. Aleluia.